Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de sábado. Temos Premier League, tá? Vários jogos, rodada quase cheia. Também temos Sauditão, Cristiano Ronaldo, Benzema, né? Estarão em campo. E também temos o campeonato italiano, né? Vamos separar um joguinho do italiano também para analisar. Tudo bem, Matheus Montenegro? Vamos nessa? Tudo bem, Fábio, hermano. Um pouquinho inchado, né? Pós-ceia, normal, né? Acho que Sim. todos estão aí nessa situação. Um pouquinho queimado do sol também. Passa o dia na praia hoje. E, inclusive, a gente tá gravando tarde, né? Isso é curioso, tá? A gente vai gravar e já vai soltar esse vídeo aí, tá? Na sexta-feira à noite. Dicas de passagem, já sabendo o nosso resultado do bilhete, que deu green. Tivemos ali uma pausa de 2 diazinhos no Natal para dar uma respirada. A gente fez um vídeo aí, um conteúdo educativo, mas voltamos com tudo na sexta-feira já com o green no bilhete pronto. E agora vamos para esse sabadão. Esperamos manter esse bom retrospecto que a gente está tendo aí de dezembro e também dos últimos meses. A gente conta com seu apoio. Esse é um projeto gratuito. Eu e Fábio estamos aqui todos os dias para analisar os principais jogos do dia para você. A gente conta com o seu apoio aí, com um like, uma inscrição no canal, um hypar, um compartilhamento no seu grupo de amigos, ativar as notificações. Esses cliques gratuitos nos auxiliam muito, né? Quem também nos auxilia é a ScoreTab, né, Fábio Evano? Fala um pouquinho aí da ScoreTab rapidamente. É isso, nossa parceira aqui, né? A plataforma que nós utilizamos para analisar todos os jogos, e você também pode ter acesso a ScoreTabs. Tem a versão gratuita, tá? Que você pode acessar aí, scoretabs.com.br, mas se você é um apostador, né, quer ter detalhes, estatísticas detalhadas, insights, né? Tudo para você melhorar a sua assertividade, tem a versão Pro, que custa menos de R$1 por dia, tá? Ainda mais assinando com o nosso cupom hoje 10, né? Você terá aí um bom desconto no ScoreTabs, essa plataforma que nos ajuda bastante, tá? Nas análises dos jogos. Eu já estou, inclusive, com os jogos abertos, né? Eles estão abertos aqui. Campeonato inglês, italiano e arabão. Vamos começar pelo saudita, Matheus Montenegro, porque temos Bora. dois jogos de times grandes, né? O Al Nassr contra o Al Akdud, né? Jogo do líder contra o 15º, 9 jogos, 9 vitórias, 30 gols marcados, apenas 5 sofridos, e o Al Akdud só tem uma vitória. Inclusive, jogando como visitante, ainda não venceu, né, o Al Akdud. O Al Nassr que finalmente parece que vai conseguir ser campeão saudita. Olha a campanha recente aí, ó, 14 vitórias e 1 derrota nos últimos 15 jogos. 100% de aproveitamento no Sauditão, né? Essa derrota aí foi na Champions League Asiática, né? Isso, quando perdeu por... Ah, não, Champions League não, foi na Copa do Rei, Copa do quando foi Rei. derrotado para o Al Ittihad, né? Marcou gol em todos os jogos da temporada, venceu os 9 jogos que disputou no Sauditão, tem o melhor ataque, tem a melhor defesa, e sim, deve conquistar o título, né? Assim, é aquela coisa, a grande parada do Sauditão é que o Al Hilal tá sempre ali na cola, inclusive ele tá só um ponto atrás. É bem verdade, já tem um jogo a mais, mas tá ali pertinho, tá na cola do Al Nassr, tá? Mas para esse confronto, enfrentando uma equipe da zona de rebaixamento, que é o Al Akdud, impossível a gente não confiar em qualquer coisa que não seja única e exclusivamente do lado do Al Nassr, tá? Tem um ponto que eu gostaria de trazer. O Al Akdud, como visitante, ele só tem um ponto marcado até aqui e só fez um gol. Isso aí preocupa também, em 4 jogos que disputou fora dos seus domínios, tá? Então, assim, é jogo para previsão de goleada do Al Nassr, né? Aqueles parâmetros que a gente gosta de trazer quando essas equipes menores enfrentaram as grandes equipes, no caso do Al Akdud, a gente vê que ele foi derrotado em todas elas. Perdeu de 1-0 para o Al Hilal, acho que esse foi o da Copa, isso mesmo, na Copa. Pelo Sauditão, ele tomou 3-1 e pelo Sauditão ele já tomou também 5-2 do Al Ittihad, certo? Então são jogos, parâmetros aí que a gente tem para esse confronto contra o Al Nassr, né? Bom, odds bem esmagadas aqui, né, pro Al Nassr, apenas 1,10. Né, a gente tem aqui, talvez, que possa ter o mínimo de valor ali para uma dupla. Deixa eu ver aqui, vitória no primeiro tempo, tá? Do Al Nassr, Ou handicap, né? 1,36, tá? Pro Al Nassr vencer o primeiro tempo, 1,36, uma odd já boa. Fica aí a escolha handicap, eu fico com um pouco de pé atrás, tá? Eu até acho que tem uma boa probabilidade, mas os principais times jogaram pela Liga dos Campeões Asiática, né? Inclusive o Al Nassr jogou no dia 24, né? Então, um período muito curto. Tudo bem que o time é bem superior, né? Mas a gente viu que o Al Ahly perdeu na rodada e o Al Hilal venceu por 3-2, tá? Então, possa ser que os times sejam um pouco mais econômicos ou a defesa sofra um pouco mais, enfim. Então, eu, particularmente, Matheus Montenegro, ficaria ou com vitória no primeiro tempo ou vitória com over 1,5, tá? Inclusive, bateu em todos os jogos do Al Ittihad na competição, né? Vai dar ali uma odd perto de 1,20, não é uma odd muito boa, mas o que eu vejo com segurança para esse confronto, né?
a aposta mais segura seria essa. Também gosto do over 2,5 também. Concordo, tá? Eu acho que é por aí. Se você quiser não quiser se arriscar muito no handicap, vai que seja um 2-1, por exemplo, aí você pega só a vitória com over 1,5, que com certeza é mais segura, tá? Eu teria meu receiozinho também, concordo com o Fábio aí, de apostar nesse sauditão aí, nessa reta final de ano, tá? Teve uma pausa muito grande, né? E as equipes também afetadas ali um pouco pela Copa das Nações Africanas e tudo mais, então eu teria um pezinho atrás. Eu evitaria colocar pelo menos no bilhete pronto esses jogos de sauditão, tá? Muito bem. E ficar de olho no Cristiano Ronaldo, tá? Se ele jogar, gol dele sempre sai em quase todos os jogos, né, do Al Nassr. Até porque se tiver um pênalti, né, que é bem comum também nos jogos do Al Nassr, ele estará lá para bater. Bom, temos Al Ittihad e Al Shabab, tá? Vamos ver a classificação, né? O Al Ittihad tá ali na 7ª colocação, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, tomou 17 gols, fez 17 gols, tomou 15, e Al Shabab, um time ali mais da parte de baixo, só tem uma vitória, não venceu ainda como visitante, tá? Mas o detalhe é que o time até toma poucos gols, a gente vai ver aqui. Porque ele leva um gol em quase todos os jogos, vai ver aí. Ó, levou gol um gol do Al-Qudud, no empate com o Al-Ettifaq também, perdeu do Al-Hilal só por 1-0, tá? E empatou com o Al-Ahly por 1-1, tá? Então é um time meio chato, tá? Não sei se dá para confiar tanto nesse Al Ittihad, que é um time meio instável, tá? Venceu o Nassaf só por 1-0, aí perdeu para o Al Duhail 4-2, aí venceu 2-1 o Al Riyad e perdeu por 1-0 do Al Ahly, né? A única vitória mais tranquila aqui tivemos essa contra o Al Sajjah. Não vem tendo vitórias tranquilas, tá? A equipe do Al Ittihad. Tem alguns pontos que eu gostaria de destacar, tá? As equipes se enfrentaram recentemente, né? E foi 4-1 pro Al Ittihad nas quartas de final da Copa do Rei. Foi no final de novembro agora, meteu 4-1. É porque eu acho que não tá aparecendo aí não. Aí é só Liga Saudita, não? Só a Liga. Exatamente. E aí foi 4-1 pro Al Ittihad recentemente contra o Al Shabab pela Copa, tá? O Al Shabab, fora de casa, ele levou gol em quase todos os jogos que disputou. Nas últimas 13 partidas que o Al Shabab entrou em campo, ele sofreu gol em 12 delas. A grande questão é que ele só leva um gol na maioria de seus jogos. E aí é o seguinte também, tá? O Al Ittihad ele não tem uma campanha muito positiva dentro de casa nesse sauditão. Mas eu vou relativizar. Porque de 5 jogos que ele teve como mandante, ele já enfrentou Al Nassr, Al Hilal e Al Ahly. Os 3 mais difíceis ele já enfrentou dentro de casa. Ele perdeu, e assim, esperava-se que ele fosse conquistar pelo menos uma vitória ali, eventualmente, contra um deles. Acabou perdendo os 3. É muito negativo. Mas esses são justamente, digamos, os 3 jogos que ele pode perder, que é aceitável, né? Então, assim, um confronto diante do Al Shabab, a gente espera que tenha, sim, uma vitória do Al Ittihad. Eu só não vou recomendar essa vitória seca por causa desses fatores que eu já destaquei também quando eu estava analisando o Al Nassr, tá? Essa pausa recente que teve aí no campeonato, praticamente um mês parado, eu acho que é bom você ter pelo menos um pouquinho de precaução aí, agora que ainda é imediato esse efeito, né? E a odd, ela também não é um primor para você apostar ali numa vitória simples, né? 1,42 apenas. Então, o que é que eu recomendaria? Dupla hipótese do Al Ittihad e over 1,5 gols. Eu acho que essa é uma boa pedida. Você tem aí empates com gols na conta e qualquer vitória do Al Ittihad que não seja apenas 1-0. O que eu acho difícil, levando em consideração que o Al Shabab leva uma quantidade considerável de gols aí no recorte recente. E tomou 4-1 do Al Ittihad recentemente também. Muito bem, então tá aí, né, o sauditão analisado. Esse do Al Ittihad, até acho que quem quiser ir no under 5,5, né, pela defesa do Al Shabab, que toma gol em todo o jogo, é fato, mas não toma tantos na maioria deles. Eu acho que é improvável, tá? A gente ter mais do que 5 gols nesse jogo, mas eu acho que pelo menos 2 sai também. Eu acho que também é improvável ser 1-0 só ou 0-0. Eu acho que é 2-1, 1-1, né? Eu acho que vai ser por aí o resultado desse confronto. Bom, Matheus Montenegro, também temos campeonato italiano, tá? Que são 5 jogos. A gente vai fugir de quase todos eles, com exceção de Pisa e Juventus. Eu até destaco o Udinese e Lazio, tá? Aqui talvez o golzinho da Lazio tenha o seu valor, vamos ver a odd aqui rapidinho, porque a Udinese tomou 5 da Fiorentina, que é um dos piores times da competição, tá? Na rodada passada. Então, a Lazio, que é um time ali ok, né? Faz uma campanha ok na competição, talvez buscar um golzinho da Lazio com odd 1,33 tenha o seu valor, mas enfim, campeonato italiano, a gente quer fugir, tá? Da maioria dos jogos, sobretudo das equipes que não são da parte de cima. Temos Pisa e Juventus. Separamos esse jogo porque o Pisa é um péssimo mandante, tá? O Pisa em casa só tem uma vitória,
3 empates, 4 derrotas, só marcou um gol, sofreu 5 também, né? Uma defesa boa até, não toma muitos gols jogando dentro de casa. E a Juventus fora, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Mas o recorte recente da Juventus é bom, tá? A gente vai ver aqui que nos últimos 10 jogos, a Juve só tem uma derrota, né? Que foi pro Napoli no campeonato italiano, jogando fora de casa. Né? Venceu o Roma, venceu o Bolonha e venceu o Pafos. Uma sequência interessante. Cara, pois é, a Juve ela não faz um primor de temporada, empata muito, é uma parada parecida com o que foi a temporada passada, mas o recorte recente é positivo, tá? Pode-se dizer que foi um pouco acessível. Uma grande vitória contra a Roma, dentro de casa recente, e fora também contra a Bolonha. Só que, por exemplo, na Champions ele pegou o Pafos e o do Clint, né? Mas são 6 vitórias nos últimos 7 jogos, isso é muito positivo. E tem pela frente um Pisa que dentro de casa é pífio, né, velho? Um time que só marcou um gol em 8 jogos, atuando em seus domínios aí na Série A italiana, isso é uma coisa impressionante. Venceu a Cremonese por 1-0, e aí não marcou gol em mais nenhum outro jogo na Série A italiana, atuando como mandante, tá? Atuando como mandante. E por isso eu foco um pouco mais na Juve. Eu acho que não o suficiente para apostar eventualmente numa vitória seca. Cara, achei engraçado agora, porque eu vi um daqueles vídeos aí que é meme. Coisas que os homens não gostam. E aí teve um cara que falou, quem chama a Juventus de Juve. Eu tenho essa mania de chamar. Eu peço desculpas aí a quem não gosta, tá? Tem gente que não Dito gosta. isto, pois é, pô, é Juve, né? Sei lá. Abrasileirado é Juve, né? E Juve parece que acaba quer pagar de mas aí... tá ligado? Pois é. Dito isto, eu acho que a Juve ganha, a Juve. Mas eu acho que vale a pena você se proteger um pouquinho, tá? E você pode se apegar a essa questão da média de poucos gols do lado do Pisa, né? Então você pode pegar o duplo hipótese da Juve com o under 4.5, sei lá, acho que 4.5, né? Já tem uma oddzinha minimamente interessante. Combinando com a dupla chance da Inter, da Juve, dá ali 1,20 e pouco, né? Já dá para sua duplinha ali combinar com outra aposta nessa casa aí, né? Da odd 1,20. Já dá algo interessante. Esse jogo também, acho que a Juve não perde, tá? Acho que é um time que vem passando segurança. O Pisa só tem uma vitória em casa, é um time que até tem mais facilidade de fazer gols fora do que em casa. Então aqui vamos na dupla chance da Juventus com o under 4,5, tá? Lembrando que nos jogos da equipe do Pisa, em nenhum jogo, né, bateu o over 4,5. Então temos essa segurança também aí estatística. Bom, vamos para a Premier League, tá? Temos 7 jogos aqui. Vamos começar com Forest e City, tá? Segundo contra 17º, né? 12 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 41 gols marcados. Né? O Forest tem 5 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Começou mal, mas deu uma recuperada nesse momento fora da zona de rebaixamento. Faz poucos gols, tá? 17 gols, não tá entre os melhores ataques da competição, diferentemente do Manchester City, que nos últimos 10 jogos tem 7 vitórias seguidas, tá? Uma campanha muito boa e marcando pelo menos 2 gols em todos esses jogos. Pois é, ele teve uma derrota ali que surpreendeu na Champions League, que foi para o Leverkusen em casa, mas depois ele já engata aí 7 vitórias consecutivas, e eu diria, esperava-se, né, que fosse o único time capaz de poder parar o Arsenal nessa temporada, mas tem o Aston Villa que tá ali na cola também, tá? São os 3 times aí que eu colocaria como chances de título. Eu acho que o Aston Villa não vai segurar essa boa sequência por um bom tempo, então o título da Premier League nessa temporada deve ficar aí entre os Gunners e os Citizens, que fazem aí, voltam a fazer uma grande temporada, tá? E velho, o Aston Villa, o Nottingham Forest, ele em casa tem uma campanha que não é nada agradável, tá? 16º lugar atuando como visitante. Isso aí preocupa um pouco, né? Um time que é 17º lugar aí também, como a gente já destacou. Instável. Ele até melhorou, né? Se você pega um recorte recente aí, é até algo positivo considerando o que ele tinha no início da temporada. Nos últimos 9 jogos, são 6 vitórias e 3 derrotas. Mas é o Manchester City, né? É o Manchester City pela frente e eu acho que você pode confiar no City. Não o suficiente para ir numa vitória seca, porque, como eu disse, o Nottingham Forest apresentou uma melhora considerável. Mas eu acho que dá para você confiar um pouquinho mais sim na equipe visitante. Aqui, ou um dupla, né? Dupla do City com gol do City, né? Vai dar ali. Eu gosto. Acima de 1,20. Quem quiser até ter um odd um pouco maior, né? Pode ser dupla do City com over 1,5, tá? Eu acho que é um jogo ali para pelo menos 2 gols. Já dá uma odd acima de 1,30, tá? Dupla do City com over 1,5. Ou empate com gols ou vitória do City, tá? Eu não vejo o Forte. O Forte jogou bem mal, né? Contra o Fulham, perdeu por 1-0.
Também tem alguns desfalques de jogadores em seleções africanas, né? O City tem, mas é o Marmouche, né? Que é o reserva do Haaland, então não é tão pesado assim, porque o elenco do City tem muito mais opções do que o do Forest. Mas aqui eu também confio que o City não perde. O Manchester City, como visitante na temporada, são 13 jogos, marcou em 12 deles. Ele só não fez quando ele perdeu por Aston Villa de 1-0, que é um candidato ao título, né? A lei também, correndo por fora. Bom, Liverpool e Wolverhampton, né? Temos aqui o quinto contra o Lanterna, ainda não venceu o Wolverhampton, marcou 9 gols, tomou 37. O Liverpool vem melhorando, já não perde alguns jogos. Vamos ver aqui a sequência do Liverpool, né? Ele não perde há 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates, tá? Empatou com Leeds e Sunderland, mas venceu o West Ham, venceu o Inter de Milão, venceu o Brighton, venceu o Tottenham fora de casa na rodada passada e pega o Lanterna que não vence ninguém. Inclusive perdeu do Brentford por 2-0 jogando em casa, tá? Então, cara, aqui é a vitória do Liverpool, né? Não tem muito o que falar. Não tem muito mesmo sem o Salah, cara, também já estava meio afastado também. Estamos falando de um Wolverhampton que tem 11 derrotas consecutivas, tá? 15 derrotas e 2 empates nessa Premier League. Já é virtualmente rebaixado, né? Não tem nem como considerar que o Wolverhampton vai escapar aí. Tem que se fazer uma campanha de campeão e não dá para esperar isso, tá? E era previsto. O time do Wolverhampton é de fato aí abaixo, tá? Vitória do Liverpool, tem muita enrolação não, velho. Honestamente, esse aí. Até porque, assim, a enrolação que poderia ter era uma análise de odds. Só que a odd do Liverpool já tá aceitável, velho. Eu acho que poderia estar até menor, abaixo de 1.2. Mas 1,25, pô, tá valendo a pena para você jogar numa dupla. E aí eu vou além. Quer se arriscar um pouco a mais? Vitória do Liverpool com over 1,5 é uma boa. Ou até um handicap, porque eu acho que o Liverpool ganha por 2 gols de diferença também. 2 gols do Liverpool é 1,30, tá? Com a vitória, né, já dá uma odd bem interessante aí. Não consigo entender, tá? Essa odd pro Liverpool. Não sei se é a ausência do Salah, que também não tá muito titular nos últimos jogos, né? Teve a treta lá com o técnico, já fizeram as pazes aparentemente, mas enfim, acho que o Liverpool deve vencer esse jogo até com tranquilidade, porque venceu o Brighton na última rodada em casa, que é um adversário bem mais complicado, por 2-0 sem passar sustos. Então, acho que aqui, vitória do Liverpool, não tem para onde fugir. Bom, temos Arsenal e Brighton, tá? O Arsenal é líder, né? Todo mundo sabe, só tem 2 derrotas na competição. Em casa, 7 vitórias e 1 empate, né? O Brighton, como visitante, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Até conseguiu não perder metade dos jogos, mas é um Arsenal quase imbatível, né? Matheus Montenegro, que sim, depois do Bayern, eu acho que é o time que passa mais confiança para o apostador. É difícil dar head numa aposta segura em jogos do Arsenal. Cara, e parece que o Arsenal é conhecido por ter por ser um time meio azarado às vezes, né? E aí nessa última partida contra o Crystal Palace, ele leva o gol no último minuto. E aí todo mundo dizendo, eita, vai ser eliminado o Crystal Palace na Copa da Liga Inglesa. Ó, foi lá e ganhou nos pênaltis, né? Mais uma boa partida, tá? Inclusive, se você olhar as estatísticas do Arsenal, a estatística de gols esperados foi superior a 3 nesse jogo contra o Crystal Palace, tá? Como você disse, velho, é um time que passa muita confiança, que marca muitos gols. E aí tem esse aspecto negativo que eu poderia destacar no recorte recente, tá? O Arsenal ele tem sofrido mais gols do que vinha sofrendo ali no início da temporada. Ainda é uma defesa muito sólida, mas é algo que já pode ligar ali um leve alerta, tá? Se você puxar os últimos 5 jogos do Arsenal como mandante, ele levou gol em 4. Venceu todos, mas levou gol em 4, tá ligado? E o Brighton é uma equipe que às vezes dá umas complicadinhas, tá? Timezinho ali de meio de tabela, timezinho meio chato, né? Marcou 25 gols em 17 jogos o Brighton. Então eu acho que você pode abrir o olho eventualmente aí também para essa questão do overgoals, tá? 2 golzinhos no jogo, eu acho que é uma boa pedida aí também. Os jogos contra os times mais fortes, né? O Brighton perdeu do Liverpool 2-0, mas fez jogos movimentados contra Aston Villa 4-3, contra o Arsenal na Copa da Liga Inglesa 2-0, tudo bem que eram times alternativos, e contra o United 4-2, tá? É um time que, e contra o Chelsea, ganhou por 3-1. Então, os jogos contra equipes mais fortes, ele até tende a deixar gol, né? Só não deixou contra o Liverpool no campeonato inglês. Por isso que aqui, para se dar uma protegida, né? Porque o Arsenal teve compromisso na terça-feira, né? Um dupla chance do Arsenal é 1,10 só, mas se a gente combinar com o over 1,5 no jogo, já dá uma odd interessante, tá? Já dá uma odd ali próximo de 1,30. Over 1,5 no jogo é 1,20. Então a gente se protege mais com vitória do Liverpool, vitória do Arsenal, desculpa, por qualquer placar, tirando 1-0 ou empate com gols, tá? Muito pela tendência do Brighton e até pela quantidade de chances criadas, né?
nos últimos jogos do Arsenal, eu acho que é jogo aí para pelo menos 2 gols. E com o Arsenal não perdendo. Eu acho que você pode ir na vitória também, tá? Mas eu gosto dessa proteção. Você tira o 1-0 da conta e bota empates com gol da conta, né? É a substituição que a gente tá fazendo. Ao invés de pegar a vitória seca, a gente vai no dupla hipótese e over 1,5. Eu prefiro essa segunda opção. Eu só não gosto da vitória seca porque a gente não sabe até que ponto essa semana foi desgastante pro Arsenal, porque só ele jogou, né? Ele e o Ele deu uma Palace, poupada, né? Ele deu uma mas poupada, foi com não muitos foi jogadores 100% importantes, não. né? Tinha os titulares. Por isso que eu prefiro a segunda opção mesmo. E o Brighton é um time que, contra equipes que jogam mais, ele tem uma facilidade de fazer gols, por exemplo, né? Quando ele joga com mais espaço, que é o caso aqui do jogo contra o Arsenal. Então, a gente fica protegido aí com dupla e over 1,5. Bom, Chelsea e Aston Villa. Temos o Chelsea ainda um pouco irregular, é o quarto lugar, 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Duas equipes que marcaram muitos gols, tá? 27 e 29, e tomaram pelo menos um gol de média. 18 gols tomou o Aston Villa e 17 tomou o Chelsea. Chamar a atenção aqui para o Aston Villa, a sequência aqui, ó, uma sequência muito alta de vitórias. São 11 vitórias, 10 vitórias consecutivas. São 10. 13 nos últimos 15. Cara, 10 vitórias seguidas, marcando pelo menos 2 gols em todas elas. Não teve nenhuma vitória por 1-0. E tem um outro ponto que a gente pode também aí, eventualmente, para dar uma pescada, tá? Boa parte desses jogos foi com ambas marcas batendo. São 10 vitórias, nos quais 7 bateu ambas marcas. Ou seja, jogos aí com muitos gols, Aston Villa ganhando boa parte deles, jogos extremamente movimentados. E aí vale o destaque, né? O Aston Villa recentemente venceu o Manchester United em casa e o Arsenal em casa, os dois por 2-1. Só que aqui é fora, né? Contra o Chelsea, que empatou com o Newcastle, tomou 2 gols rápidos, né? Aqui. Aí buscou o empate, eliminou o Cardiff pela Copa da Liga, venceu o Everton, perdeu da Atalanta. Aqui foi uma sequência ruim, né? De 4 jogos sem vencer. Cara, o Chelsea é aquele time que é muito forte, mas tem dia que o Chelsea não corresponde, tá? Então é meio complicado, assim. Ainda mais nesse jogo contra um adversário tão difícil, você apostar no Chelsea. Ele tem capacidade de vencer e até bem o jogo, mas também se ele tropeçar aqui não é nenhuma surpresa. A gente vê até uma discrepância das odds aqui, e aí a gente tem um mercado de gols, né, Matheus? O que seria para fugir do resultado final, já que não é um jogo simples. A gente está falando do Aston Villa que vem de 10 vitórias consecutivas. Over 1,5, já a partir de 1,20 é uma boa. Cara, gol do Aston Villa tem muito valor, 1,36. Interessante também. Eu ficaria por aí, tá? Ou gol do Aston Villa ou over 1,5. E assim, o handicap mais 1,5 do Aston Villa também tem ódio, tá? Pela discrepância aqui, para o Aston Villa perder por um gol, ou empatar ou vencer, tá 1,36. Então, cara, também tem o seu valor. Em termos de resultado final, eu acho que o valor tá até mais do lado do Aston Villa também, tá? De fato. Pelo bom momento aí da equipe visitante. Se fosse para escolher, eu preferia, por exemplo, dupla hipótese do Aston Villa. Eu acho que é mais provável ser vitória do Aston Villa ou empate do que a vitória do Chelsea. Mas eu fujo, tá? Porque o Chelsea tem capacidade muito bem aí para vencer esse jogo, né? Um time de muita qualidade que tá em quarto lugar aí da Premier League, né? Então eu acho que é difícil você cravar o resultado final e eu concordo com você. Eu acho que a melhor pedida é o over 1,5, pela questão de segurança. Porque você abre margem tanto para um jogo eventualmente muito bom que o Chelsea faça e vença por 2-0, por exemplo, ou o Aston Villa vence por 2-0. Ou Aston Villa até, pode acontecer. O Chelsea tem muito jogador expulso, né, nos jogos, então vai que ele fica com um a menos aí. A gente tá falando de um Aston Villa que vem de 10 vitórias seguidas, marcou 2 gols em todos esses jogos, e o Chelsea como mandante, ele só não marcou em um jogo, que foi o primeiro da temporada que ele teve. Foi o 0-0 contra o Crystal Palace. Todos os outros jogos como mandantes ele faz gol. Então é isso, velho. Over 1,5, eu acho que é a opção mais segura. Quer se arriscar um pouco a mais, o gol do Aston Villa. Bom, para a gente ser mais rápido aqui, tem alguns jogos complementares da Premier League, tá? A gente gosta de algumas coisas. Brentford e Bournemouth, tá? Duas equipes que não vêm tão bem assim, né? O 12º contra o 15º, mas a equipe do Brentford em casa tá muito bem, tá? 5 vitórias, 2 empates, só perdeu um jogo, que foi pro Manchester City. Inclusive, esse jogo foi o único jogo que ele não fez gol, tá? Jogando em casa. E vai pegar um Bournemouth que fora de casa já tomou 23 gols em 8 jogos. Por isso aqui, Matheus Montenegro, a gente tem um bom valor para o mercado de gols, tá? Acho até o mercado de dupla chance, eu acho bom, para o Brentford não perder, mas como é bom a gente ficar mais protegido, né? Fugir de resultado final sempre quando possível, a gente tem aqui o over 1,5 com 1,21, que é basicamente a mesma coisa de um golzinho do Brentford, 1,20. Pois é.
Velho, eu gosto desse golzinho do Brentford, tá? Eu acho bem interessante. A gente tá falando de um Bournemouth que levou 23 gols em 8 jogos como visitante. O Bournemouth ele tem uma média de praticamente 3 gols sofridos por jogo, atuando longe de seus domínios. Contra um Brentford que é o quinto melhor mandante da competição, tá? Um Brentford que dentro de casa é muito forte aí na Premier League. Velho, olha que absurdo. O Brentford, nos últimos 6 jogos em casa, ele conseguiu marcar 3 gols em 4 deles. Média muito boa. E o Bournemouth fora, ele vem de 5 jogos seguidos levando pelo menos 3 gols. 4-4, 3-2, 4-0, 3-1 e 3-3. Então, velho, gols, eu acho que é bem seguro. E aí o gol do Brentford é a melhor pedida, de fato. Bom, Burnley e Everton aqui chamar a atenção para a péssima defesa do Burnley, tá? O Burnley já tomou 34 gols. É um time que vem numa sequência alta sem vencer, tá? Mesmo jogando em casa, vamos ver aqui os últimos 15 jogos do Burnley, ele só tem 2 vitórias. Se a gente pegar aqui os últimos 8, ele perdeu 7, ele tomou gol nos últimos 9, tá? E jogos sempre saindo pelo menos 2 gols, tá? Nos últimos 10 jogos do Burnley, tivemos pelo menos 2 gols, com exceção dessa derrota para o Palace por 1-0, né? Só que o problema aqui é que o Everton tem um ataque um pouco econômico, tá? O Everton tem 19 gols, tá? Não tá entre os melhores ataques da competição. Inclusive tem menos gols que o Burnley, mas eu acho que é uma boa probabilidade aqui de sair um golzinho do Everton, tá? Vou chamar a atenção para o over 1,5 também nesse jogo. Deixa eu ver aqui tá de resultado. Mercado de gols. Ó, a gente tem aqui nos jogos do over 1,5 uma odd interessante, porque são equipes que não fazem tantos gols. Então tem 1,37. Mas a gente até prefere, eu pelo menos prefiro um golzinho do Everton, tá? Odd 1,22. O gol do Burnley é 1,57. Eu jogo em casa, mas o Everton toma pouco gol, tá? O Everton é uma defesa segura em muitos jogos. A gente tá falando de um Burnley que ele vem de 8 jogos sem vencer, sendo um empate e 7 derrotas, velho. É um time que tá bem abaixo e que na temporada inteira, eu acho que são 19 jogos até aqui que ele teve, só da Premier League foram 17, ele teve mais as Copas também. Só 2 jogos ele não levou gol. Foi em casa contra Leeds e contra o Sunderland lá no iníciozinho da temporada. Então, de fato, eu acho que por causa desses fatores aí, o gol do Everton acaba sendo a melhor pedida, mas não tá entre as melhores do dia não, tá? Esse joguinho aí, ele já é mais capcioso, perigoso. E para fechar, o West Ham e Fulham. O West Ham tem aquela estatística, né, que a gente sempre mostra aqui nos jogos dele, que é 100% de over 1,5, tá? Na Premier League. Em todos os jogos do West Ham, tivemos over 1,5. O Fulham também não fica muito atrás, tá? 76%. Então, acho que é um jogo também para gols, tá? Acho que é um jogo que também dá para você apostar no mercado de gols. O West Ham em casa tá tendo bons desempenhos, tá? Até os resultados não vem acompanhando, mas até na derrota para o Aston Villa recentemente, eu vi esse jogo e foi um bom jogo do West Ham. Ele perdeu por 3-2. O problema é a defesa, que toma muito gol, já não ganha 6 jogos, tá? A gente vê aqui 3-0, 3-2, 1-1, 1-1, perdeu do Liverpool e empatou com o Bournemouth. Toma muito gol, né? Velho, ele tomou gol aí nos últimos 10 jogos. O West Ham em casa, ele tem 2 vitórias e 6 derrotas até aqui, né? E é um time que é bem semelhante com o que eu acabei de falar lá do Burnley. O West Ham ele só não levou gol em um jogo na temporada, é ainda pior, tá? Só um joguinho que foi contra o Nottingham Forest em crise, foi o único jogo que ele não levou gol. E aí é se apegar essas 2 estatísticas, velho. É uma defesa muito frágil do West Ham e jogos muito movimentados, né? O over 1,5 literalmente batendo em todos os jogos aí da equipe mandante. O Fulham marcou gol em 9 dos últimos 10, mais um detalhe, tá? Ele tá sem 3 jogadores importantes. Inclusive, a vitória contra o Forest foi com gol de pênalti. Por isso que a gente pode até ser sedutor, né? Um golzinho do Fulham, que eu acho que vai sair, muito pela defesa do West Ham, mas só levar em consideração essa questão dos desfalques, tá? Mas eu acho que contra um West Ham com a defesa frágil, eu acho que o Fulham deixa o seu golzinho, tem uma odd boa, 1,25. O gol do West Ham também tem 1,25. Aí fica a seu critério. Ou over 1,5, com a odd 1,21, salvo engano. Não, 1,25, ó. Então é tudo 1,25. 2 gols no jogo, gol do West Ham ou gol do Fulham. Eu acho que qualquer uma das 3 é uma boa, tá? Perfeito. É isto. Fechamos? Bom, fechamos aqui os jogos deste sabadão. Vamos agora para o nosso bilhete pronto, tá? Deste sábado, depois de muita discussão, né? Vamos revelar aqui qual será o bilhete pronto. Bom, vitória do Liverpool contra o Wolverhampton,
com dupla chance do Arsenal e over 1,5, tá? Lembrando que não é over 1,5 do Arsenal, é over 1,5 no jogo. Então, temos qualquer vitória do Liverpool por qualquer placar. Dupla do Arsenal com over 1,5 é o seguinte, não pode ser 0-0, nem 1-0 Arsenal. Então, qualquer vitória do Arsenal e qualquer empate com gols, teremos aí o green na nossa aposta. A gente ficou muito tentado a botar o gol do Brentford, tá? Ao invés desse dupla do Arsenal e over 1,5. Até a odd ficaria até menor, né? Ficaria ali próximo de 1,60. Mas vamos confiar no Arsenal. Em casa, Brighton, mais time, jogos né? movimentados. Eu acho que o bilhete pronto, a gente sempre bate nessa tecla da segurança. É muito sobre você pegar ali também, não só em termos estatísticos do que a gente analisa ser mais positivo, mas também em termos de clubes, equipes que passam confiança, que jogam mais bola, né? E o fato do Liverpool não é nem muito pelo Liverpool, porque até já deu uma melhorada, vem de 3 vitórias seguidas, mas muito pelo adversário, o Wolverhampton, que é uma baba aí na Premier League, né? Então, gosto muito aí desse bilhete pronto. E para fechar o nosso palpitão, vamos lá, Forest City, dupla e gol do City, Liverpool e Wolverhampton, vitória do Liverpool, West Ham e Fulham, over 1,5, Arsenal e Brighton, dupla do Arsenal e over 1,5, Brentford e Bournemouth, gol do Brentford, Chelsea e Aston Villa, over 1,5. Na Arábia Saudita, dupla do Al Ittihad e over 1,5 contra o Al Shabab, vitória do Al Nassr e over 1,5 contra o Al Waqdud, e dupla da Juve e under 4,5 em Pisa e Juventus pelo campeonato italiano. É isso, Matheus Montenegro, passada a régua aí neste sabadão. Valeu. Fechamos, meus queridos. Um forte abraço. Contamos com vocês aí para se inscrever nesse canal. Estamos rumo aos 6 mil inscritos até janeiro de 2026, tá? O ano está quase terminando. Vamos embora. Forte abraço. Valeu, tamo junto e até a próxima.